o Senhor nos sustentou. Amém? Glória a Deus. O César, com seus muitos filhos. É contigo, gerente do Tenda. Irmão, vai comprar no Tenda lá que o César dá um desconto para os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Comprar verdura? Coitado. É mesmo, ele é da área da verdura. Então você só compra verdura no Tenda e vai embora no Central comprar carne. Irmãos, nós estamos, pode deixar até a luz apagada para mim ver vocês. Nós estamos é o terceiro domingo que nós vamos falar sobre Abacuque. Não foi um plano inicial, mas eu creio que foi direção de Deus. Domingo retrasado falamos sobre Abacuque 1, domingo passado sobre Abacuque 2, e hoje nós vamos falar sobre Abacuque 3. E você que não esteve domingo passado ou retrasado, acompanhe lá no YouTube ou no Facebook, porque você vai ter uma compreensão melhor da palavra de Deus. Então vamos lá em Abacuque, capítulo 3, verso 2. Coloca para a gente aí. Diz assim a palavra do Senhor: eu tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos faz-a conhecido, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Esse é Abacuque 3. Só para nós relembrarmos, Abacuque capítulo 1, o próprio título diz, a queixa de Abacuque. Abacuque está decepcionado, porque ele ora e ele não sente Deus, ele não ouve Deus, etc. Aqui, no Abacuque 3, já está diferente. O que nós estamos presenciando é um Abacuque completamente diferente. E algo aconteceu nesse pouco espaço de período para esse Abacuque. E nós nessa noite nós vamos meditar frase por frase desse primeiro versículo. E o primeiro versículo diz: eu tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações e fico alarmado. E a pergunta é, o que Abacuque viu e ouviu que ele ficou alarmado? Irmãos, Abacuque era um profeta. E um profeta, óbvio, conhecedor da palavra de Deus. Os templos na época de Abacuque eram verdadeiras bibliotecas, onde toda a história do povo hebreu estava lá. Abacuque, ele começa dizendo: eu tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações, e eu fico alarmado, extasiado, impressionado. De uma certa maneira, Abacuque, ele começou a meditar nas histórias de Deus com o povo hebreu, com seu povo, antes dele. Quando Deus abriu o mar vermelho, quando Deus fez o sol parar, e ele começou a se impressionar. Ele fala: eu tenho ouvido as suas declarações e eu fico alarmado. Parece que Abacuque não conhecia as histórias e de repente ele foi lá e foi ler. Não, Abacuque já conhecia, mas como ele não estava bem espiritualmente, a história, os grandes atos de Deus, muitas vezes nós esquecemos. A gente pode ter passado por muitos encontros, ter experiências com Deus marcantes, onde você sentiu realmente a presença de Deus, mas quando você está que nem Abacuque 1, que você não está bem, que você está fraco, a gente esquece. Mas algo aconteceu que ele fala: Senhor, eu tenho ouvido, eu tenho meditado nas suas declarações, no que está na palavra, e eu fico alarmado, eu fico impressionado. E a segunda frase diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos. A segunda frase, ele fala para Deus: Senhor, como a versão NVI diz, faz de novo. Aviva a tua obra. Ele está falando: Deus, o Senhor que já operou grandes sinais e maravilhas com teu povo antigamente,
aviva, faz de novo o que o Senhor já fez. Senhor, eu tenho meditado sobre a tua palavra, eu estou alarmado com seus grandes feitos. Senhor, o Senhor é grande, faz de novo. Na minha época, no meu estado, no meu povo, na nação de Judá. E a terceira frase que ele diz é, no discurso dos anos, faz-a conhecido. Irmãos, quando Deus abriu o Mar Vermelho, por exemplo, todo mundo falava, o Deus de Moisés, o Deus que abriu o Mar Vermelho. Você viu o Deus do povo hebreu que abriu o mar, todo mundo falava só nisso. Quando Deus parou o sol, todo mundo falava, você viu que Deus parou o sol, o Deus do povo hebreu parou o sol. Deus era famoso, Deus era conhecido. E agora Abacuque fala, Deus, fica famoso de novo. Porque Deus, na minha época aqui, em Judá, o Senhor não está muito famoso. Porque o Senhor não está fazendo o que o Senhor já fez. Senhor, faz hoje, faz de novo, aviva a tua obra, faça conhecida, que as pessoas possam falar, você viu o Deus de Abacuque, você viu o Deus de Judá. E a quarta frase de Abacuque é, e da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Porque Abacuque, ele sabia, ele tinha noção, que o povo hebreu é um povo completamente corrupto, é um povo que abandonou a Deus, é um povo idólatra. Então Abacuque estava orando a Deus sobre os seus grandes feitos, e falando, Deus, eu sei que a nação está idólatra, eu sei que a nação abandonou o Senhor, mas assim como o Senhor com o povo hebreu, na tua ira lembrou da sua misericórdia. Porque durante 40 anos, nós conhecemos a história dos hebreus, eles decepcionavam a Deus constantemente, mas Deus com a sua misericórdia, estava com eles, dando maná, dando um sol sobre a sua cabeça, uma nuvem cobrindo para fazer sombra, uma bola de fogo à noite, para esquentar eles, a roupa que crescia junto. Então ele simplesmente falou, Deus, eu sei que o Senhor está irado com a nação de Judá, mas na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, porque o Senhor fez assim também com o povo hebreu. Vamos ao próximo versículo, 3. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Olha o que Abacuque está dizendo. Mas isso aqui ele está dizendo, porque ele ouviu, ele meditou sobre o que a palavra do Senhor falou. E vamos ver onde ele estava meditando, quando ele citou essas palavras, que é uma canção. Está lá em Êxodo 19:16, Abacuque estava meditando aqui. Ao amanhecer, no terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, do encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Abacuque está meditando, ele fala, eu tenho ouvido, ó Senhor, os seus grandes feitos, e eu estou alarmado, porque o Senhor uma vez desceu sobre a terra tremeu, a sua voz saiu num trovão. Senhor, faz de novo, traz esse avivamento, traz essas experiências na minha época.
Esse é o clamor de Abacuque. Experiências. Ele quer experiências com Deus. Olha o próximo versículo. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Aqui ele estava meditando quando Deus desceu sobre o Egito e trouxe as 10 pragas sobre o Egito. Ele está falando, Deus, o Senhor é o Deus que caminhou e trouxe as pragas sobre o povo inimigo e livrou o povo da escravidão. E Judá estava vivendo uma escravidão. O reino da Babilônia estava chegando, os caldeus estavam chegando até eles, e ele estava falando, Deus, o Senhor é o grande general, é o grande poderoso que trouxe 10 pragas. Faz de novo. Aviva, traz essa experiência de novo, agora na minha época. Olha o próximo. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Sabe o que é isso? Ele estava meditando, ele viu que quando Deus, o povo hebreu, saiu do Egito, até eles chegarem na Canaã, eles passaram por essas 2 cidades. Quando nós vemos o Velho Testamento, nós vemos muito falar sobre os medianitas. Grandes povos, grandes reinos que tentou contra o povo de Deus. Mas Deus, como um general, trouxe o livramento para o povo hebreu. E o que Abacuque está clamando? Senhor, faz de novo. Traz essa proteção, o Senhor como um grande general. Ajuda a minha nação de Judá que está sofrendo. Vamos ao próximo. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Tiras o descoberto o teu arco, e farta está a sua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e eles se contorcem. Passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem altas suas mãos. Ele está dizendo o mar vermelho. Ele estava meditando, e o profeta Abacuque estava trazendo a revelação, que quando Deus falou, o mar se rendeu, e o mar se abriu para o povo passar. E ele está simplesmente falando, Deus, o Senhor é o Deus general, é o Deus poderoso, as suas bolsas estão cheias de flecha contra os inimigos. O Senhor é o Deus que fala e simplesmente o mar se rende. O Senhor é o Deus que faz a terra tremer. O Senhor é o Deus todo-poderoso. E nós vemos em toda a história que muitas vezes o povo hebreu estava em menor quantidade de pessoas, mas teve grandes vitórias. A exemplo de Gideão, com 300, venceu milhares. O que Abacuque está clamando é Deus, o Senhor que é o grande general, o Senhor que dá uma palavra e o mar se rende. O Senhor que é esse todo-poderoso, eu estou abismado com o seu poder. Parece que ele não conhecia, mas ele já conhecia, mas ele não estava bem espiritualmente. Ele esqueceu os grandes feitos de Deus. E isso muitas vezes acontece conosco. Esquecemos o poder dele. Porque às vezes Deus não está fazendo os grandes feitos que nós lemos na palavra. E até mesmo dentro da igreja, aqueles grandes milagres, e a gente fala, Senhor, faz de novo, aviva a tua obra, faz o teu nome conhecido, famoso. E às vezes nós estamos que nem Abacuque. E olha o próximo versículo, 11. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplendor, a luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Aqui Abacuque está cantando. Ele fala, Senhor, o Senhor é o poderoso,
que fez o sol parar. Vamos ver onde ele estava meditando quando ele entoou essa canção. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então Abacuque está falando: Deus, eu tenho ouvido os seus grandes feitos, e eu fico alarmado. O Senhor é aquele que fez o sol parar. Senhor, o Senhor é aquele que falou: sol para. Sol parou. Lua, para. E quase o dia inteiro, o sol ficou parado. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus de Abacuque. Ele está impressionado. Mas irmãos, é historinhas que nós aprendemos na escolinha das crianças, na escola dominical. O mar se abrir, o sol parar, nós cantamos corinhos. Mas Abacuque 1 já conhecia essas histórias, mas ele não estava bem. E quando a gente não está bem, a gente esquece quão grande é o nosso Deus. Mas chegou um momento que ele falou, ele começou a meditar, falar: Senhor, esse é o meu Deus que fez o sol parar, que fez a lua parar. Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Muitas vezes a esperança vai vir, o seu mar vermelho, o seu sol parar, está na palavra. De você abrir e você ver os grandes atos de Deus, e você de novo ficar alarmado. Porque Deus muitas vezes não vai fazer hoje o que Ele já fez. Tanto é que Ele mesmo falou: eu parei o sol como nunca houve, não vou fazer mais. Sabe por que Deus não opera esses grandes sinais hoje? Porque o povo hebreu foi o povo mais idólatra, foi o povo mais que abandonou a Deus, foi o povo mais incrédulo. E Abacuque está falando: Deus, eu tenho visto os seus grandes feitos, e eu fico extasiado, e eu fico impressionado, e Deus, eu até queria que o Senhor fizesse isso na minha época, se o Senhor quiser. E talvez você olhe Abacuque 3, e você lembre de Abacuque 2. Ai meu Deus. Foi um acidente ali, já vai resolver. Vamos acertar ali primeiro. Machucou, Jade? Não. Olha que forte que você está aí, viu? Rapaz, o certo era o Regis tá aí, né? Ei, Regis, hein? Que cavaleiro você é, viu? Ah, Rebeca, você tá aí. Não, mas a coluna protege você, Rebeca. Pode encostar na parede. Eu, hein? Apoia na parede mesmo. Não põe de novo aí, não, senão vai cair de novo. Não tentarás o Senhor teu Deus, irmãos. Isso. Irmão, esse aqui é o Juliano. Vocês conhecem o Juliano? É um membro novo que está conosco, já virou obreiro da casa do Senhor aí, ó. Terceiro culto seguido que ele vem, para honra e glória do Senhor. Está solteiro, nosso obreiro aqui, ó, vai jogar no gol quando a gente jogar bola. Estamos aí, o nosso amigo Juliano, uma bênção de Deus. E o seu amigo Ian, do lado, certo, Ian? Ele que doou esse, irmão, já chegou chegando, né? Chegou e já doou ali o pezinho para nós. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Solteiro também,
Se alguém quiser, manda currículo para mim que eu analiso. Pronto aí, Edu? Vamos voltar? Talvez você olhe para esse Abacuque 3 e você pense: ah, mas nós vemos em Abacuque 2 que Deus chegou e Deus falou com Abacuque. Então Abacuque está diferente porque ele ouviu a voz de Deus. Mas irmãos, quando Deus respondeu a Abacuque, Deus falou que ia trazer o juízo sobre a nação. Então muitas vezes é melhor você nem ouvir do que você ouvir o que você não quer. E o que o Abacuque ouviu, ele não gostou do que ele ouviu. Olha o verso 16. Está em slide aí, Edu. Pode pôr, põe em preto mesmo a tela. Abacuque 3,16 diz: eu ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram e as minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Irmãos, Abacuque 3 estava indo muito bem. Ele está falando dos grandes feitos de Deus e as grandes maravilhas que Deus fez. Mas agora ele continua essa canção, só que ele diz que ele ouviu algo que trouxe uma reação automática para o seu corpo. E nessa reação ele diz que o seu íntimo estremeceu, os seus lábios tremeram, os seus ossos desfaleceram e as suas pernas vacilavam. Ou seja, Abacuque ouviu algo de Deus que deixou ele nesse estado. Irmão, isso aqui é quando alguém dá uma notícia trágica para você. Para deixar você nesse estado, é uma notícia trágica. Parece que agora Abacuque estava sempre exaltando a Deus, mas agora no verso 16 parece que ele está tendo uma recaída. Aí vamos ver o que deixou Abacuque assim. Vamos se lembrar, está lá no capítulo 1, verso 5. Olha que Deus falou para ele: vede entre as nações e olhar, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. É isso que Deus falou para Abacuque. Deus chegou e Deus falou: eu vou trazer os caldeus, eu vou trazer Babilônia para corrigir vocês, porque vocês são uma nação idólatra, vocês são uma nação que me abandonou, e eu preciso corrigir vocês. E quando Abacuque ouviu isso, ele ficou naquele estado. Ele vê os seus grandes feitos, mas o que Deus falou para ele, os seus lábios tremeram, ele perdeu forças nas suas pernas, ele se acaba de dor. E muitas vezes, irmãos, acontecem coisas na nossa vida que acabam conosco. E às vezes ela está perguntando: Deus, por que o Senhor permite isso? Deus, por que o Senhor faz isso? Porque aqui foi Deus que fez. E Abacuque, no meio de uma canção que ele está exaltando a Deus, agora ele diz que ao mesmo tempo que ele está cantando, ele está com seu corpo acabado, sofrendo. Mas Abacuque está diferente. Nesse mesmo versículo, volta lá para frente, filho. Para frente. Olha o que diz Abacuque 2:1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ouvir o que Deus me dirá, e que respostas eu terei à minha queixa. Quando Deus chegou e falou isso para Abacuque, ele falou: não, Deus, eu vou ficar parado aqui, eu não vou sair daqui, até o Senhor me responder, porque eu não aceito esses planos, eu não aceito esses caminhos do Senhor, eu não estou concordando, eu não estou entendendo, eu vou ficar parado aqui até o Senhor me responder. Esse é o Abacuque 2. Mas agora, o Abacuque 3 está diferente. Ele confessa: por fora eu estou machucado, por fora
Eu estou sem forças. O que Deus me falou me desestruturou. Mas o texto ainda não acabou de Abacuque 3. Coloca o próximo para a gente. Tem um slide aí, não tem? Ouvi isso, tal, que a gente já leu. E aqui diz: minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ele mesmo diz. Abacuque, ele entende o que Deus falou, que os inimigos iam vir e oprimir a própria nação de Judá. Mas aqui ele diz: tranquilo esperarei o dia da desgraça. Tranquilo. Abacuque 2, ele está desesperado. Não, Deus, eu vou ficar parado, eu não aceito, blá blá blá. Agora, tranquilo esperarei. Sabe o que é isso? Confiança. Fé. Quando as coisas não é do seu jeito. Ele espera por uma justiça de Deus contra o povo inimigo. Ele sabe que o povo vai sofrer. Mas ele agora confia. E essa mudança veio daquele versículo que nós lemos no domingo passado. Tem aí, você até soltou aí. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Lembra? Aqui que está a mudança em Abacuque. Abacuque, ele continua não entendendo, mas o Abacuque 3, parece que ele entrou no templo. Deus já tinha falado para ele está machucado, ele está ferido. Mas agora ele entrou num templo com fé. Agora ele está diferente. O segredo para a sua vida, para você conseguir, é isso aqui. Se você quer viver um Abacuque 3 na sua vida, se você quer cantar a canção que Abacuque fez, fé. Olha o próximo, põe o próximo para mim. E esse é a continuação de Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Deus, ainda que o sol não pare no meu tempo, ainda que o mar vermelho, que aquela minha situação não abra, ainda, vamos pôr para o nosso contexto, ainda que eu bata o carro, que eu perca o emprego, ainda que eu fique doente, ainda que eu pegue Covid, ainda que eu esteja com uma depressão, ainda que eu esteja em imenso sofrimento, Abacuque está falando: Deus, ainda que eu passe por tudo isso, o Senhor não mande o figo para a figueira, ainda que o Senhor não mande o gado para o curral, ainda que o fruto da oliveira minta, eu ainda me alegrarei e me exultarei no Senhor. Olha a mudança na vida desse homem. Mas Deus não trouxe cura, prosperidade, Deus não trouxe nada. Tudo que Deus trouxe é: o juízo vai vir. Mas Deus, o juízo vai vir, tenha fé. Vai para o templo. Vai ver. Vê na minha palavra quem eu sou. Vê na minha palavra os meus grandes feitos. Quando a gente não está bem, irmãos, vai ver quem Deus é. Que às vezes a gente esquece. Eu imagino o diabo com uma seta para Abacuque falando: não, olha o seu estado, você mesmo confessa que suas pernas estão sem forças, que os seus lábios estão tremendo, olha, a nação de Judá vai sofrer, Deus não fez nada ao seu favor, como que você vai ficar assim? Olha o próximo versículo, e ele diz:
porque o Senhor Deus, Ele é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como a da corça, e me faz andar altaneiramente, ou seja, em lugares altos. Esse é o segredo. Porque antes, Deus vinha como um general, a sua bolsa de flechas espiritualmente, e Deus vinha, expulsava os inimigos, tinha um mar, Deus abria o mar, o povo passava, Deus chegava e falava num trovão, a terra tremia, e esses grandes feitos, Abacuque falou: Deus, como eu quero essas experiências do meu tempo. Deus falou para ele: não, agora você vai ter fé. Mas Deus, não. E ele entendeu quando ele falou que o Deus dele ia levar ele para lugares altos. Sabe o que é isso? O caos vai ficar na terra. Deus não vai abrir o mar. O sol não vai parar. Mas agora a promessa dele para a nossa época, para o nosso tempo e para o tempo de Abacuque é: o justo viverá pela fé. Agora vocês vão ter que viver no sobrenatural. Porque é sobrenatural. Porque você crê num Deus que o sol está parado o dia inteiro. Você crê num Deus que o seu vizinho olha e fala: olha, meu Deus, que fez? Abriu o mar? Fácil. Fácil. Um Deus que você acorda e joga um monte de comida para você, e você fala para o seu vizinho: esse é meu Deus. Isso não é fé, irmão, isso é lógica. Agora, quando a gente anda altaneiramente, quando a gente anda lugares altos, o Egito continua aqui. E agora não é que Deus simplesmente desce sobre o Egito e faz os grandes sinais e manda as pragas sobre o PT e acaba com a política. Não. Agora a gente que vai andar em lugares altos. E ele diz: para instrumentos ao mestre de canto e para instrumentos de corda. Aí Abacuque 3, ele fala assim, ó. O Lucas é líder do louvor. Então ele falou assim: Lucas, tá vendo esse Abacuque 3 aqui? Canção. Faz uma canção disso aqui. Ele manda aos mestres do canto e para os instrumentos de corda. Ou seja, Abacuque 3, Deus mandou transformar numa canção. Por quê? Porque a nação de Judá ia sofrer o cativeiro. Mas agora, todo sábado, no templo, eles iam entrar e eles iam cantar Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu ainda me alegrarei, eu ainda me alegrarei. Todo sábado Abacuque falou assim: eu preciso. Deus falou: eu preciso preparar o povo. Então Abacuque 3 vai se tornar uma canção. Então todo sábado não era aquela canção: vai dar tudo certo. Não, não dá tudo certo. No céu vai dar. Mas quando eles entravam, mandou fazer uma canção. Então todo sábado no templo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, todavia eu me alegrarei no meu Senhor, eu me exultarei. E quando o povo chegava no sábado e começava a cantar essa canção, ainda que a figueira não, e quando o povo começava a cantar, fortalecia eles. Eles não oravam para o sol parar, eles não oravam para o mar se abrir. A oração e a adoração deles: Deus, me leva a lugares altos. Mesmo que não aconteça nada, eu ainda me exultarei, eu ainda louvarei ao teu santo nome. E essa canção,
Abacuque 3 faz 2647 anos. Há 2647 anos, Deus falou: transforma Abacuque 3 numa canção. Porque não é só para Abacuque, é para mim e para você. Quando você não estiver bem, leia Abacuque 3. A figueira às vezes não vai florescer. O gado não vai estar no curral. Mesmo assim, se alegre. O justo viverá pela fé. Você nunca precisou ter fé como você precisa ter hoje. Se coloque em pé nessa noite. Tem uma canção da Tamires Garcia, que é o Abacuque 3. Eu gostaria de iniciar com essa canção, não sei se você conhece, mas ela vai estar aqui num data show. E você precisa entender que essa canção precisa fazer parte da sua vida. Apaga as luzes neste momento. Assim como Abacuque mandou transformar isso numa canção. Eu não sei as suas lutas, eu não sei as suas dificuldades, mas Abacuque 3 é para hoje. É no meio do caos que nós estamos vivendo. Você lê constantemente na casa do Senhor os grandes feitos dele, e você precisa continuar alarmado, impressionado, porque o Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Não pare de se impressionar com seu Deus. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Volte a se impressionar com seu Deus. Volte a se impressionar com quem Ele é. Não se acostume. Não se acostume com Ele. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Me sinto alarmado. O mar se abrir não tem que te impressionar até hoje. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra da misericórdia. O Senhor ainda está conosco. Abacuque está dizendo, ele começou a lembrar os grandes feitos de Deus. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Como você está com Me isso? sinto alarmado. Deus é o mesmo. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Ele é famoso. Na tua ira, lembra Ele é da conhecido. misericórdia. Ele é poderoso. Ele é o guerreiro, Ele é o general. Esse é o nosso Deus. Tua glória cobre os A céus. glória dele cobre os céus. Toda a terra se enche do teu louvor. Toda a terra, Senhor. Tua glória cobre os céus. Toda a terra se enche do teu louvor. Olha o poder. Você para e faz a terra tremer. Esse é o nosso Deus. Você olha, sacode O as olhar dele nações. sacode as nações. Esmigalham-se os montes antigos, os outeiros eternos se abatem em massa. Meus caminhos, ó Deus, eles sim são eternos.
meus lábios tremeram. Eu te ouvi, meu íntimo se comoveu. E ao som da tua voz, meus lábios tremeram. E ainda que a figueira não floresça, eu ainda me alegrarei. Eu ainda me alegrarei. Ainda que não haja fruto na vide, eu ainda me alegrarei. Eu ainda me alegrarei. Ainda que o produto da oliveira minta para mim, eu ainda me alegrarei. Eu ainda me alegrarei. Ainda que eu esteja em sofrimento, eu ainda me alegrarei em Ti, Jesus, o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu ainda me alegrarei no Senhor. Eu ainda me alegrarei. Eu ainda me alegrarei. Eu ainda me alegrarei. Ele me faz andar nos lugares altos e eu me alegrarei. Eu ainda me alegrarei. Sonda. Você consegue se alegrar no meio da